Agora no bloco 3, vamos falar um pouquinho dos desafios, das possibilidades aí na prática, né? E quais são os principais desafios hoje enfrentados pelos profissionais da educação quando a gente fala de inclusão e de saúde mental? Com uma falta de formação, pensando aí na questão da sobrecarga dos professores, do adoecimento dos professores, né? Quando a gente tem que trazer esse recorte também, da ausência de políticas intersetoriais, quando a gente fala também do preconceito, quando a gente fala da questão da medicalização excessiva. Hoje tem um esforço da indústria farmacêutica em medicalizar, né? Então, a criança não também medicaliza, a criança está se comportando de um jeito diferente, medicaliza. Eu não estou bem, vou me automedicalizar, me medicalizar também. A questão, né, dos encaminhamentos precipitados, né? O que é realmente, o que está realmente acontecendo, sem considerar todo o contexto sócio-histórico, sem considerar todo o contexto financeiro, econômico, territorial, sem considerar todo o recorte de cada território. O que a gente tem enfrentado, né? Eu vou me colocar primeiro falando da questão da saúde mental. Primeiro que foi um desafio imenso falar de saúde mental quando a gente está falando dentro do contexto escolar. A chegada do psicólogo dentro das unidades escolares realmente foi um tanto quanto desafiador, eu vou dizer assim, mas que hoje já tem evoluído muito, tanto que nós estamos aqui, né, em dia férias escolares, tá? Só é importante fazer esse recorte, férias escolares, mas gentilmente, né, as 3 profissionais estão aqui para a gente dialogar sobre isso, porque nós estamos preocupados com a questão da inclusão escolar, porque nos preocupa, nos atravessa o assunto saúde mental também, nos atravessa a questão dos estudantes, nos atravessa o nosso trabalho no dia a dia. Então, por isso que a gente está aqui dialogando sobre isso. Então, a questão da saúde mental dentro das unidades escolares é uma preocupação da comunidade, né? Eu me preocupo com a comunidade escolar. E aqui eu estou falando dos pais, eu estou falando dos professores, eu estou falando dos estudantes, eu estou falando das pessoas que nos auxiliam na alimentação, na limpeza, a gestão escolar. Todo mundo é importante. E a saúde mental de todos nos interessa. Me interessa e interessa também a elas aqui. Então, quanto a gente tem lidado com alguns desafios, de como que a gente transita, fala dessa questão da saúde mental, quando também a gente não tem um apoio intersetorial, quando a gente não tem um apoio da rede, né? E não tem, porque a gente está falando de um território muito grande, que não consegue acolher a todos, e dos preconceitos também, né? Quem é que hoje consegue falar com uma tranquilidade sobre a questão da saúde mental, sobre uma questão de alguma patologia? Quem é que consegue falar hoje da sobrecarga? A gente até fala a respeito, né? Mas não pode parar, eles não param. A escola, né? Nós somos um exemplo vivo disso. Férias escolares, nós estamos aqui dialogando sobre a questão da inclusão e da saúde mental. E eu quero trazer para as meninas agora, né? Quais são os desafios enfrentados, né? De tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês, das estratégias que foram utilizadas, né? De experiências que foram vividas aí no dia a dia. Como que foi e o resultado disso para, né, sabe, há uma esperança. É possível, vamos seguir, sabe? Mais ou menos assim. Eu posso dar como exemplo um ponto positivo que nós tivemos um trabalho que realizamos juntas? Claro, por favor. Fizemos um trabalho juntas no ano passado e eu acho que trouxe benefícios assim para as crianças. Trabalhamos as questões emocionais, onde era desenvolvido... trabalhado em cima de um filme, né? Trabalhado sobre as emoções, e depois era feita uma roda de conversa onde todos poderiam ali, de certa forma, falar um pouco tempo que tinham, um pouco sobre de como elas se sentiam ali no âmbito escolar. E a gente foi vendo que trabalhar as emoções com as crianças trouxe resultados positivos para a escola, para as crianças principalmente, que começaram a se perceber de forma diferente e também reconhecer o outro. Ótimo, verdade. Foi um trabalho singular, né? Anos iniciais, a gente trabalhou com o filme divertidamente, foi ótima a experiência, eles puderam... E a gente está falando que foi um trabalho realizado com toda a escola, né? Então, todos os alunos foram incluídos, né? Não teve uma segregação,
A gente não fez a integração, a gente fez a inclusão. Todos os alunos participaram desse trabalho com os sentimentos, com as emoções, como que eles estavam lidando com isso, como que era lidar com a raiva, como era lidar com a alegria. Puderam desenhar, dançar, criar cartazes também. Foi um trabalho muito bacana, que eles puderam sublimar ali tudo que eles estavam sentindo. E foi uma experiência bem legal que nós tivemos já, que verdade. Kelly, tem alguma experiência que você consegue compartilhar com a gente? Eu e a Cris teve uma experiência boa, né? Que a gente tinha um aluno com deficiência visual e a gente fez uma formação com os professores, né? Onde que a Cris colocou os professores no lugar desse aluno, né? Fez um trabalho de vendagem nos olhos e aí tinha um caminho para seguir e eles não conseguiam até um certo ponto quando ele começou a ter ajuda. Quando ele começou a ter ajuda, ele começou a seguir pelo caminho que ele deveria ter feito. E a gente também trouxe textos, né? Como essa criança via, como esse aluno enxergava aquele texto, né? Como adaptar a atividade para eles. E a gente teve um bom resultado, porque depois disso a gente pôs o lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Aí eles conseguiram ver que realmente se colocar no lugar do outro ia fazer uma diferença, né? E fez. Porque muitas vezes, no caso desse aluno com deficiência visual, o aluno ele conseguia enxergar algumas coisas no celular. Então, um questionamento dos professores é: como ele não consegue fazer a minha atividade se ele está utilizando o celular? E até que ponto, devido a ela foi pesquisar, ela foi em busca para saber como que esse aluno não conseguia enxergar. E por que ele conseguia enxergar pelo celular alguma coisinha, algo. E aí a gente foi buscando formas para o professor entender como que ele precisava desenvolver o trabalho, qual a importância. E aí nesse do caminho, ao ele perceber que ele não tinha ajuda de ninguém, que ele estava ali perdido e que ele tinha que seguir sem que ninguém pudesse ajudar, a pergunta é: como que você se sentiu? E como que vocês estão se sentindo? Aí eles foram desabafando, dizendo o que eles estavam sentindo. Então é assim que esse nosso aluno se sente. Então ele precisa do mesmo que vocês tiveram. Quando a gente começou a direcionar: olha, vem por aqui, segue em frente, cuidado, põe a mão do lado. Vocês não se sentiram acolhidos? Vocês não sentiram que vocês iam conseguir? Vocês não conseguiram? Conseguiram. O que a gente precisa? É do apoio, dessa parceria, é desse comprometimento com o nosso aluno para que ele consiga alcançar o objetivo. Percebem que são experiências bem singulares, né? E aí eu fiquei aqui agora tocada a provocá-las, né? E talvez a gente saia reflexivo desse podcast Vozes da Educação, pensando nisso. Será que isso acontece em todas as escolas? Será que acontece tudo isso em todo... será que dentro do BNCC, dentro da Lei de Diretrizes e Bases, dentro do DUA, será que na prática essas experiências que a Cris trouxe, essa experiência que a Jaque trouxe, que a Kelly trouxe, que nós vivemos juntas aqui, será que acontece no dia a dia? Queremos acreditar que sim, né? Porque a rede é uma só, né? A rede é uma só e a gente teve essa vitória de chegar até aqui, né? De ter profissionais competentes para isso, né? Para fazer a diferença. E acho que do jeito que somos profissionais aqui, devemos ser em outro lugar também, né? Sim. Eu estou pensando num contexto mais amplo mesmo, sabe? Saindo do nosso olhar, sabe? Será que a gente tem a garantia, será que temos a garantia de que a inclusão realmente acontece? Que a Declaração de Salamanca realmente está em vigor? Será que realmente nós estamos seguindo o que está na Constituição? Será que realmente estamos seguindo dentro do que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a garantia dos direitos, né? Que é a promoção da educação, do respeito, da equidade, da singularidade, da pluralidade? Será? Tá aí uma pergunta que fica para a gente responder, talvez, no nosso último bloco.